Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores, neste programa da Quaresma, que fazemos a antevisão do Dia do Pai, dia 19 de março. Vamos conversar com Joel Neto, é ele o convidado de Carmo Rodeia no espaço de entrevista. Mas antes vamos à atualidade da Diocese Açoriana. De 19 a 26 de abril, a ouvidoria de Vila Franca do Campo recebe a visita pastoral do Bispo Dom Armando Esteves Domingues. Para o ouvidor, Padre José Borges, a proximidade de Dom Armando merece ser retribuída nesta visita pastoral. Mas esta tem um cunho muito especial porque o Senhor Bispo Dom Armando é realmente um pastor que tem assim, essa proximidade e uma escuta muito atenta, em que todo o trabalho tem sido feito, não é para simplesmente um ato administrativo ou uma formalidade do calendário, que os senhores bispos têm que visitar as comunidades, mas acima de tudo é um encontro de família. O sacerdote garante que os órgãos da ouvidoria já se prepararam para a visita pastoral. Nós todos estamos interessados nessa construção espiritual da nossa comunidade, daí que são os planos, são as visitas, são as celebrações, são os encontros, está tudo a ser preparado minuciosamente para que se reavive em cada um de nós a graça do batismo. Porque este ano, dentro desta baliza grande que nós estamos a preparar nos 500 anos da Diocese, investimos neste vetor do sacramento do batismo que, de facto, nos coloca em caminho, porque aí começa a ser cristão. O coordenador do Conselho Pastoral de Ouvidoria de Vila Franca do Campo, Carlos Vieira, garante que a visita pastoral está a ser acolhida com grande entusiasmo por todas as paróquias. Nós já tivemos uma reunião do Conselho Pastoral de Ouvidoria em que os conselhos pastorais de paróquia apresentaram a sua programação. Estão todos muito empenhados, estão a fazer a questão que o Sr. Bispo visite as forças vivas de todas as freguesias, de todas as paróquias, mas acima de tudo que esteja com todos os movimentos de cada paróquia. Este é um dos princípios base que nós vamos seguir. E todo o tempo que sobrava, então ficou para visitas a instituições locais. Sim, de facto, já estamos anitos que não recebemos a visita do Sr. Bispo. Como eu já referi, com muita expectativa, com muita alegria, apesar de um núcleo duro dos conselhos pastorais, quer de paróquia, quer da nossa ouvidoria, estar presente. O núcleo duro está lá, foram sofrendo algumas transformações nos conselhos locais, mas acima de tudo o grupo mantém-se quase intacto e acima de tudo o que nós queremos é partilhar com o Sr. Bispo algumas atividades e vivências que nós estamos a desenvolver nos nossos movimentos, desde logo com a nossa catequese e também com a nossa pastoral. Carlos Vieira admite, no entanto, vários desafios, sobretudo no que toca à participação eucarística, facto que se agravou depois da pandemia. A visita pastoral a Vila Franca do Campo, de 19 a 26 de abril, é a primeira de 3 visitas pastorais na ilha de São Miguel. Decorreu este sábado, 14 de março, em Ponta Delgada, a conferência Educar para Crescer, destinada a pais, educadores e professores. José Manuel Frausto Ferreira falou sobre ajudar crianças e jovens a tornarem-se pessoas livres e responsáveis. As escolas estão difíceis, não há disciplina, não há autoridade por parte dos professores, os professores estão desmotivados e tudo isto repercute-se na sociedade ou é a sociedade que faz provocar todos estes distúrbios. Há muito para falar, há muito para analisar. Então eu vou procurar despertar, falar mais uma vez, abanar os pais, os professores, os educadores, para fazermos um ponto da situação. Um diagnóstico está feito, mas se pode fazer, o que podemos nós fazer? Eu creio que podemos fazer muito. E às vezes é fazer um mergulho naquilo que é básico e que é conhecido. O que é a educação? Quais são as responsabilidades dos pais?
dos professores, dos outros educadores, da sociedade em geral. Nós vivemos a correr. Os pais vivem esmagados entre o trabalho e a família, as preocupações, e dão pouco tempo aos filhos. E por vezes os pais confundem dar tempo com dar coisas. E não é isso que os filhos precisam, tão pouco. Então talvez haja que fazer uma reflexão profunda sobre o que é educar. Educar, o que há alguns anos se fazia por tradição, imitação de pais e avós, é aplicável aos dias de hoje. Por mimetismo, porque eu vi os avós e os pais fazer e nós fazemos. Será que se pode utilizar o mesmo modelo hoje, neste século XXI, nos princípios, com estas explosões todas das tecnologias? Certamente que não. Daí a necessidade dos pais se formarem. Interessante é que há cursos de formação para tudo e talvez não haja cursos aprofundados, fundamentados, para ser pai. Frausto Ferreira defendeu que a família já não é a grande influenciadora. A nossa sociedade tem traços marcantes. Eu, quando falo em sociedade, falo um dos 3 pilares. No caso, por exemplo, do triângulo, nós temos a família no topo, temos a escola no outro, vértice cá em baixo, e a sociedade. Ora, este triângulo influencia-se. E nós antes tínhamos a família a exercer influência na escola e exercer influência na sociedade. Agora, é a família que é pressionada pelos, deixa-me passar a expressão, pelos não-valores que muitas vezes vive na sociedade. Quando nós temos minorias que conseguem influenciar a maioria dos valores, dos princípios ancestrais, daqueles que deram razão não só a Portugal como a Europa, alguma coisa não está bem. Há uma indiferença incrível. Há uma apatia que no limite se reflete na criança, no jovem e depois no adulto. Parar, escutar e olhar são os 3 conselhos que o professor da AES, Business School, com formação em Ciências da Educação e Família, deixou na conferência deste sábado no Centro Pastoral Pio XII. O Seminário Episcopal de Angra recebe este fim de semana um retiro do Movimento da Mensagem de Fátima, que quer desafiar os fiéis a serem protagonistas na construção do Reino de Deus. A orientação está a cargo do Padre Francisco Pereira, capelão do Santuário de Fátima e assistente do movimento na Diocese de Leiria-Fátima. Será a partir dos conteúdos da Mensagem de Fátima, sobretudo dos personagens da Mensagem de Fátima. Portanto, Deus, a partir das aparições do anjo e da oração Meu Deus, eu creio, o papel de Deus e a importância de Deus na nossa vida. Depois a Virgem Maria, como a mãe e aquela que nos apresenta o seu Imaculado Coração como refúgio e caminho, e como é que podemos consagrar-nos a esta comunhão com Deus através de Maria, através da maternidade e dos ensinamentos de Maria. E depois as 3 grandes figuras, o Francisco, a Jacinta e a Lúcia, aquilo que eles nos podem ensinar. O Francisco na parte mística da oração, da companhia a Jesus, a Jacinta na parte do cuidado pelos outros, do sentido também profético da caridade que se vive em ato, e depois a Lúcia no sentido eclesial, de pertença eclesial, de pertença a uma comunidade mais alargada, de obediência à Igreja, de fidelidade ao Papa. Será aí nestes 5 temas focar como é que podemos concretizar a mensagem de Fátima na nossa vida neste século XXI. O sacerdote defende que a mensagem de Fátima continua muito atual. Os problemas e as dificuldades do ser humano são sempre os mesmos, basicamente. Os tempos mudam, a forma de olhar para as coisas, as próprias realidades se transformam. Mas os problemas fundamentais, esta ânsia da busca da felicidade, da busca do sentido da vida, do perceber, e no mundo caótico como estamos a viver, como se vivia em 1917, sem grandes esperanças de futuro, como é que Deus nos pode ajudar a encontrar um sentido para a vida, um rumo para a vida. E, portanto, Fátima mostra-nos esse sentido e essa profundidade
de que Deus nunca nos abandona e exige de nós também compromisso. Também um aspecto importante é assumirmos este compromisso de contribuirmos para que o reino de Deus seja uma realidade que se vai construindo nas nossas comunidades, no nosso país e no nosso mundo. O sacerdote acredita ser essencial incluir novas linguagens e novas ferramentas, incluindo redes sociais para envolver os jovens e propor-lhes caminhos de fé. Acredita ver sinais de esperança e de renovação. Fátima Caminho de Luz é o retiro que está a decorrer este fim de semana, 14 e 15 de março, no Seminário Episcopal de Angra. A Livraria das Obras Católicas volta a acolher atividades especiais para as famílias viverem a Quaresma. As iniciativas são promovidas pelo Secretariado Diocesano da Catequese de Angra. 2 iniciativas destinadas aos mais novos e famílias, diz o padre Bruno Rodrigues, do Serviço Diocesano da Catequese. Uma forma de privilegiar também este encontro entre as catequeses da nossa ilha, das 2 ouvidorias, abrangendo em 2 atividades distintas, a catequese da adolescência e a catequese da infância. A primeira atividade vai realizar-se no dia 21 de março e chama-se Via Sacra no Jardim. É uma atividade dirigida à catequese da adolescência e será uma Via Sacra em moldes diferentes, não com as estações habituais que nós habitualmente realizamos, mas mais reduzida, com textos apropriados aos jovens e também com quadros vivos, alusivos a cada estação, mas trazendo para o presente, atualizando como é que a Via Sacra hoje continua a ser tão atual e como é que hoje podemos olhar para aqueles quadros que habitualmente até temos na nossa igreja, como é que os podemos fazer, transpor para os nossos dias, como é que eles hoje se realizam. Será uma atividade no Jardim de Angra, no Jardim Duque da Terceira, uma atividade que também abrange a natureza, para que os jovens, os adolescentes tenham contato com a natureza, rezem no meio das árvores, das flores, no sentido de irmos subindo até terminarmos no alto da memória, com cânticos, meditações e, sobretudo, com o espírito de aventura. A 28 de março, a atividade é dedicada à catequese da infância. O tema escolhido foi Quem Mexeu na Cruz. Então, será um conjunto de atividades lúdicas, práticas, na lógica da brincadeira, dos trabalhos manuais, para ajudar também as crianças a vivenciar este período de uma forma mais lúdica. E sobretudo também tomarem consciência da época em que nós vivemos, porque às vezes parece que tudo nos passa ao lado e é com uma velocidade tal que acabamos por não viver com intensidade ou com seriedade estes mesmos momentos, estas etapas do calendário litúrgico, que não são importantes só para os adultos, mas também devem estar diante dos olhos das crianças e dos adolescentes. Catequistas, catequizandos e famílias estão, portanto, convidados para as iniciativas, já que o sacerdote acredita que as crianças têm grande sensibilidade quando a história de Jesus lhes é contada de forma adequada. Estes momentos pretendem ser de partilha, descoberta e crescimento na fé. O Serviço Diocesano da Pastoral Social vai organizar no próximo dia 21 de março a conferência Dilexité, o amor para com os pobres, no Centro Pastoral Pio XII. O encontro quer refletir sobre a pobreza no arquipélago e o papel da Igreja neste contexto, adiantou Aldina Gamboa, diretora do Serviço Diocesano da Pastoral Social. Levantaram-se várias questões. Como conhecer a realidade da pobreza, qual a sua dimensão no arquipélago, o que é que nos propõe a Igreja, na qualidade de cristão batizado, o que é que faço com essa riqueza toda e, afinal, também o que é que nós temos institucionalmente para oferecer, para minimizar e até para erradicar a pobreza presentemente e com projetos futuros. Começando pela primeira razão, conhecer a realidade
pois nós estamos fartos e apoquentadíssimos, porque diariamente chega até a nós, chegam pessoas com imensas fragilidades. Os pobres de hoje, diz Aldina, têm características diferentes. São agora pessoas que trabalham, mas cujos rendimentos são insuficientes face ao custo de vida atual. É a saúde, é o ensino, cada vez há mais abandono escolar, o que nos preocupa bastante. Cada vez as pessoas são mais frágeis emocionalmente, noto isso na conversa que temos, sentem-se sós. E, de facto, há um mundo da pobreza com grandes fragilidades e cabe a gente agarrar nisso. Ora, e quem conhece melhor esse mundo, ou pelo menos institucionalmente aquilo que se está a fazer, essa realidade no arquipélago, é a professora doutora Piedade Lalanda, que vai estar connosco logo no começo, é a primeira oradora, e vai de certeza fazer-nos pensar sobre essa realidade e picar-nos um pouco para nos desacomodarmos e avançarmos para dar o nosso contributo individualmente ou em grupo ou institucionalmente, para dar o nosso contributo para minimizar essas situações. Aldina acredita que há muito o que podemos fazer individualmente, sobretudo no que toca a acolher, a estar atento e a saber ouvir. Para além da Presidente do Conselho Económico e Social, a professora Piedade Lalanda, a conferência vai contar com a participação do Padre José Júlio Rocha e com Tânia Fonseca, Vice-Presidente do Instituto da Segurança Social dos Açores. Já arrancaram as formações para as equipas paroquiais do Centro de Preparação para o Batismo, promovido pelo Serviço Diocesano da Coordenação da Formação. A formação inicial para as equipas do Centro de Preparação para o Batismo decorreu de forma muito positiva. Foram 3 dias de formação, 2 horas em cada dia, em que tivemos a presença de um padre, o Padre João Paulo Henriques, da Diocese de Aveiro, formado em liturgia, mas que também tem a experiência prática de terreno das equipas CPB na ouvidoria onde trabalha na Diocese de Aveiro. E, portanto, foi uma formação muito rica que deu ferramentas mais teóricas, de fundamentação teológica, litúrgica, pastoral destas equipas do Centro de Preparação para o Batismo, mas depois também com um momento muito prático e inclusive com um testemunho de um casal que pertence à equipa deste sacerdote na Diocese de Aveiro, que ajudou também a podermos pensar e estruturar os encontros de preparação para o batismo. O padre Nelson Pereira explicou a metodologia escolhida para a aplicação prática destes conteúdos nas paróquias. A metodologia pensada foi, de certa maneira, já apresentada no projeto pastoral diocesano, em que damos algumas orientações muito gerais, de forma a que cada equipa, no seu terreno e na sua realidade, possa pensar a formação de uma forma mais proveitosa para a realidade que tem à sua frente. Mas, de uma forma geral, aquilo que nós pedimos é que esta equipa possa ser formada por vários leigos, casais e também outras pessoas de interesse neste grupo, juntamente com um assistente espiritual, e que, no encontro de 1 hora ou 1h30, possam, sobretudo, apostar naquilo que é a consciencialização do batismo, num acolhimento destas famílias nas comunidades cristãs, a preparação imediata para o sacramento, mas também que estas equipas possam ser uma ponte e um acompanhamento pós-batismo. Isto é, acabam por ser o braço largo da comunidade cristã, que tem como objetivo também manter algum contacto pós-batismo com estes casais, procurando também aqui manter uma ligação da comunidade cristã com os pais e padrinhos que pedem o batismo para as suas crianças. Neste momento, as equipas são convidadas a reunir-se, depois desta formação inicial que tiveram, a pensarem o encontro que querem promover para os pais e padrinhos e a começar, então, na prática, a sua ação. O sacerdote garante ter havido uma grande adesão por parte de todas as ouvidorias e diz acreditar que a maioria das paróquias vai arrancar com os trabalhos já nos meses de abril e maio.
Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. O filme em destaque hoje é Mad Max, o original de 1979. Visto depois dos seus sucessores, a maior surpresa é que o primeiro não tem lugar num cenário pós-apocalíptico, mas antes numa Austrália como que normal. Há bastante ação, bandidos convictos e polícias infelizes, perseguições e muitos acidentes de carros, além de uma história clássica de vingança. O que viria a seguir seria mais bem filmado, com uma visão mais consistente e conhecendo tremendo sucesso nas salas de cinema. Mas há que salientar que este primeiro filme criou a lenda, gerou o personagem e tem ainda outro valor assinalável. O orçamento de $300 mil equivale hoje a $1,5 milhão. Uma autêntica pechincha, um quase milagre. Porque Mad Max de 1979 tem realmente sequências de ação muito bem conseguidas, o que revela o talento do seu realizador, George Miller, que soube passar cada cêntimo para o ecrã. George Miller, que é um ancião venerável e aos 81 anos continua a preferir os efeitos práticos às imagens feitas em computador. Às vezes é preciso alguém com muitos anos para nos lembrar que em algumas coisas antigamente é que era. Bom visionamento, bom domingo e uma boa semana para todos. E no nosso espaço de entrevista, Carmo Rodeia conversa com Joel Neto, ele que foi recentemente pai aos 52, é uma antevisão deste Dia do Pai. E, em primeiro lugar, Joel Neto, queria agradecer-lhe a disponibilidade e a abertura com que acedeu ao nosso convite. Tornou-se pai relativamente tarde. O que é que mudou em si quando os seus filhos nasceram? Eu é que agradeço, é uma honra. Bom, é fácil dizer que mudou tudo. Mudaram as rotinas, mudou o meu olhar sobre o trabalho, sobre a importância relativa das coisas, mudaram as prioridades, evidentemente, mudou o propósito. A verdade é que creio que quando se tem filhos, educá-los bem e dar-lhes munilos de ferramentas para poderem escolher, para poderem decidir e para saberem decidir, é tão importante que tem de estar entre as prioridades de alguém que exerce a paternidade com um mínimo de seriedade e de responsabilidade. Portanto, mudou isso tudo, mas se quer que eu lhe diga de uma maneira talvez um pouco mais prosaica, porventura até um pouco egocêntrica, trouxe-me uma paz infinita. Isso era uma coisa que eu não seria capaz de intuir. Na verdade, só a possibilidade de viver essa experiência seria capaz de me ensinar que esse imperativo biológico é um imperativo biológico por alguma razão. Uhum. A maturidade ajuda a compreender melhor o que significa ser pai ou traz apenas, se calhar, a consciência mais ou menos presente das nossas próprias limitações? Bom, a consciência mais ou menos presente das nossas limitações traz de certeza. E eu não diria mais ou menos presente, é consciência muito evidente das nossas limitações. Não vale a pena dizer não vale a pena reclamar para os pais maduros. Eu fui pai pela primeira vez aos 48 anos e agora pai pela segunda vez aos 52 menos um dia. Portanto, configuro aquilo a que se chama um pai bastante maduro. E poderia perfeitamente
reclamar agora aqui para mim uma sabedoria, uma experiência, uma tranquilidade, uma calma, que é aquilo que os pais mais velhos normalmente reclamam. Têm menos energia física, mas têm mais calma, mais capacidade de relativizar. Bom, e depois fazer tudo mal. Fazer tudo mal. Eu acho que a partir do princípio de que o pai mais velho está numa posição de supremacia, seja a que dimensão for, seria tão absurdo compartir do princípio oposto. Não, isto é um trabalho em curso, que se vai aprendendo à medida que se vai experimentando, cometendo erros, por instinto ou pela memória da própria infância. Hoje isto tudo exige uma reflexão um pouco mais consciente, porque na verdade nós tornamos-nos pais e mães sem qualquer formação formal, não é? Sim, não há guia de instruções, não é? E se há, será muito mais avisado não lhe dar importância, porque cada caso é um caso. Agora, eu diria que um pouco por tudo isso, seguramente, pela experiência, pela memória do passado e também pela possibilidade de não cometer os erros que outros cometeram, seja connosco, seja à nossa frente. Eu acho que esse diagnóstico diferencial tem uma dimensão positiva e também uma dimensão negativa. Eu quero fazer tão bem como os melhores e melhor do que os que não fizeram bem. E, portanto, todo esse capital, e também depois há questões de sensibilidade pessoal, de instinto, sem dúvida. Eu diria, por exemplo, que a minha mulher, Marta, tem muito mais instinto do que eu. É do nome, deve ser do nome, Marta. Talvez seja. A Marta de Betânia, não é? A Marta de Betânia. Sim, mas quer dizer, ela tem realmente um instinto extraordinário, é uma mãe incrível. Talvez todos os homens digam isso da mãe dos seus filhos e talvez tenham sempre razão, mas eu realmente fico abismado com as soluções que ela encontra, com a paciência que ela tem, etc, etc. Agora, na verdade, depois também há algumas coisas que sou eu que resolvo e algum pensamento abstrato. Às vezes as soluções vêm do pensamento mais abstrato e não vêm da experiência, nem de lado nenhum. Bom, não sei, eu gostava de saber dizer que sei responder a estas perguntas. Se calhar não sei. Mas deixe-me então introduzir aqui mais um fator que é, durante muito tempo educou-se por imitação, não é? Fazíamos como os nossos pais fizeram. Num mundo tão diferente, eu acho não é? Isso péssimo. Pois é isso, mas acontece um bocadinho, todos nós somos um bocadinho herdeiros deste tributo. Num mundo tão diferente, em que a tecnologia, os ritmos acelerados, os novos desafios, isso ainda chega ou os pais precisam mesmo de parar mais para pensar mais antes de agir? Olha, eu confesso que tenho com a tentativa de emular os gestos dos meus pais e dos pais em geral uma significativa implicância. E neste caso em especial. O mundo mudou, as soluções têm de ter mudado. Agora, há uma que é a solução mais abrangente, a melhor defesa, creio eu, porque também estou a aprender, evidentemente, a melhor defesa que nós temos contra o fracasso a este nível, que é munirmos os nossos filhos de amor, enquanto objetos de amor, e da capacidade de amar, ou seja, enquanto emissores de amor. De amor, de sensibilidade, de compaixão, das diferentes... de toda a paleta de emoções de que o ser humano é capaz, e da capacidade de lidar com as boas e com as más emoções. E sobretudo, se eu reduzisse a uma só as minhas preocupações pessoais com a educação do meu filho, e há de ser assim também com a minha filha, eu quero que ele tenha autoestima, eu quero que ele se sinta amado, quero que ele se sinta seguro quero que esse amor o faça sentir-se seguro
perante os dilemas da vida, os mais fáceis e os mais difíceis, quer que ele seja capaz de amar o outro e por isso exercer a compaixão e ser empático, e exercer, quer que ele saiba ser generoso e saiba resistir à tendência natural do ser humano para o egoísmo e para o egocentrismo. Portanto, realmente há respostas que são estruturais, mas depois o mundo muda tanto que de certeza que as respostas também têm de ser conjunturais. Os nossos pais, por exemplo, não tinham de se preocupar com aquilo que eu vejo os outros pais da minha idade, que têm filhos um pouco mais velhos, a preocuparem-se dramaticamente com o vício dos ecrãs, com a manipulação das mentes das crianças através desses instrumentos, e não apenas pela própria natureza desses instrumentos, mas por pessoas que se apoderam desses instrumentos para os manipular e para os, no fim do percurso, para os destruir. Portanto, eu diria que o melhor mesmo é aprendermos com aquilo que os nossos pais fizeram de bom. Mesmo os piores pais, alguma coisa vão ter feito de bom. Os ótimos pais terão feito muitas coisas de bom, mas tendo sempre a consciência de que, ainda assim, essa aprendizagem será apenas uma parte da grande viagem que nós temos que empreender. É muito interessante porque nós vivemos numa época em que os pais parece que resolvem todos os problemas dando muitas coisas aos filhos. Muitos objetos, muitas coisas, muitas atividades, muitas oportunidades. E é curioso que o Joel tenha colocado, eu diria assim, a palavra educar a rimar com orientar, com corrigir, com proteger, com acompanhar, com escutar. Eu pergunto-lhe, isto é cuidar profundamente de alguém que no fundo não nos pertence, não é? Porque os filhos não nos pertencem. Precisamente. Essa é, digamos, a aprendizagem desta geração. Até há muito pouco tempo os filhos eram propriedade dos pais. E isso foi indutor de toda a espécie de dor, de toda a espécie de fracasso e também de toda a espécie de frustração. Os filhos não são a nossa propriedade. Os filhos, nós não temos direitos sobre os nossos filhos, nós temos deveres sobre os nossos filhos. Isso é uma coisa que eu tenho muito claro na minha cabeça, evidentemente cometendo os meus erros, sendo às vezes egoísta, e como todas as pessoas, claro. Isso não está em causa, mas do ponto de vista da consciência do problema, eu acho que é o primeiro passo a dar. Mesmo na minha geração, mesmo na minha família, eu já ouvi a frase: os filhos são meus, eu faço o que eu quiser, eu é que sei. Não é bem assim. Os filhos não são teus e não és tu que sabes. Sim, há de haver uma verdade qualquer a que tu talvez tentes aceder, talvez consigas aproximar-te, mas é um processo em que se falha, em que se falha sempre em maior ou em menor grau. Eu diria que não há sucesso na educação dos filhos, porque a educação dos filhos é a vida, é a preparação para a vida, e não há sucesso na vida. O que é graus de fracasso, ou então não há fracasso, só há graus de sucesso, mas há sempre uma dimensão de concretização e uma dimensão de inconcretização. O nosso objetivo é que a equação seja, no final, o mais equilibrado possível. Exatamente. E o que é que um pai aprende quando realmente escuta os filhos? Eu imagino que o Joel ainda está numa fase também de muita aprendizagem, porque eles ainda são pequeninos e se calhar ainda precisam de crescer um pouco mais para começarem a levantar outros problemas, e aqui os problemas é no sentido de desafios e de oportunidades para nós adultos e para nós pais. O que é que acha que de facto resulta desta aprendizagem? A lista seria tão infinita que eu nem seria capaz de fazê-la, porque teria de parar a sentar, teria de sentar-me e começar a escrever. E começar a escrever. É precisamente isso. Mas olha, eu vou-lhe dar um exemplo.
Uma das aprendizagens mais fascinantes que eu fiz, nem sequer é especialmente feliz, mas ela é fascinante enquanto aprendizagem, os nossos filhos têm há coisas que nós não conseguimos manipular nos nossos filhos. Manipular no melhor sentido. Há coisas que não é possível educar. Que o melhor que nós podemos fazer é apaziguá-los na relação com essas circunstâncias e ensiná-los a lidar com isso o menos mal possível. E tendo a consciência de que não será um sucesso. Será quer dizer, ou que o sucesso nunca será pleno. Por exemplo, o meu filho, tanto eu como a minha mulher, temos uma grande propensão para o sentimento de culpa. E esta, que é uma coisa muito, muito cristã, muito católica. E muito transversal, sim, mas muito transversal à condição humana. Exatamente, é muito transversal à condição humana, mas eu diria que o cristianismo não desfavorece não combate essa propensão, eu diria. Sendo cristão, embora ateu, sou cristão cultural e por educação em todos os sentidos. E já falámos muito sobre isto, que somos muitas vezes vítima de culpa com a sociedade, com a família, até um com o outro. Temos muita consciência disso e desde o princípio que falamos sobre a necessidade de evitar que o nosso filho, o Arthur, resvalasse para o sentimento de culpa, fosse em que situação fosse. E, pois ele tem 3 anos e ele já tem este sentimento de culpa. Já pede desculpa aos pais. Não só já pede desculpa, como se culpa dramaticamente pelos erros que comete ou quando é apanhado numa falta que já é irreparável. E nós, por muito que tentemos apaziguá-lo no momento em que essa falta irreparável acontece, alguma coisa que se parte ou outra coisa dessa natureza, nós nunca conseguimos apaziguá-lo o suficiente para ele estar fora da órbita desse sentimento de culpa. E nós, que andamos desde o princípio a tentar ser quase pós-modernos por via dessa preocupação, tentar libertá-lo de responsabilidades naquilo que de facto não tem responsabilidade, não conseguimos libertá-lo da culpa de coisas que... Mas será um sentimento de culpa ou será efetivamente uma destrinça já muito presente no comportamento dele, talvez pelo vosso próprio testemunho, daquilo que é o bem, daquilo que é o mal e, portanto, sentir que quando faz mal deve pedir desculpa? Mas é mais do que isso. Eu diria que é mais do que isso. Há realmente uma penalização ali, uma autopenalização muito, muito expressiva. E o que eu quero dizer com isso é que há uma dimensão que nos vai sempre escapar. E é preciso ter essa consciência. Porque só com essa consciência, a consciência de que não sabemos tudo, de que não temos sempre razão, de que não temos sempre sequer consciência de que dilemas estão à nossa frente e à frente das crianças, só desse modo é que nós vamos conseguir encontrar ferramentas para amenizar ou atenuar os efeitos dessa incompletude nossa, dele, do mundo. Nós estamos... Sim, deixe-me introduzir aqui um outro conceito que vem um pouco também na linha do que estava a dizer, e até porque nós estamos a abeirar-nos já do final da nossa conversa. A infância hoje é muito organizada, ou seja, quer dizer, a nossa geração, a geração dos meus filhos, que já são bastante mais velhos do que os seus, e já estão na fase de ser pai, eu já estou quase na condição de ser avó dentro de poucos meses, poucos dias, diria. Portanto, é uma segunda maternidade. Mas dizia eu que a infância está, de facto, muito organizada. É a escola, é as atividades, é os programas, é o sucesso, não é? Mas os filhos não são feitos em série. E como é que se protege a singularidade de cada criança num mundo que tende
a uniformizar, que tende a tornar tudo padronizado e tudo previsível? Olha, precisamente ao almoço tivemos esta conversa. A Marta, a minha mulher, é treinadora de ginástica e tem entre as suas alunas, as suas pupilas, digamos assim, uma menina que não foi ao treino no outro dia porque estava de castigo porque teve um 12. Teve um 12 a português. E nós estávamos a conversar sobre isso e ela estava a dizer-me que achava isso um absurdo, porque ter um 12 desde logo era uma positiva, e depois as pessoas não têm de ser todas engenheiras e médicas, e elas têm de ter a liberdade de serem e fazerem aquilo que querem. E eu estou de acordo em absoluto com isso. E quando digo que se o meu filho quiser ser carpinteiro, e agora também passo a falar da minha filha, se ele quiser ser carpinteiro, acho muito bem, eu vou ajudá-lo a ser carpinteiro, eu digo com total honestidade. No entanto, é preciso lembrar-nos de que as decisões tomadas por crianças continuam a ser decisões de crianças. E há decisões, e nós somos chamados, às vezes em idades muito precoces, a tomar decisões que condicionam todo o resto da nossa vida. E, portanto, nós também temos a responsabilidade de encontrar a medida certa da nossa intervenção nessas decisões para que a criança não se boicote a si mesma, porque a vontade, o desejo é uma coisa epidérmica, momentânea, e as crianças têm desejos e resistências com toda a facilidade. Mas a vontade é uma coisa que também funciona, também pode ser entendida retroativamente, digamos assim. Ou seja, a vontade também é retroativa. Nós, aos 60, temos vontade de ter tomado uma decisão diferente aos 12. E, portanto, é importante que os pais ajudem as crianças a ficarem com as ferramentas suficientes para cumprirem o seu potencial, sem as limitar a tomarem outra decisão qualquer que queiram. Se não querem cumprir o seu potencial, ou se entendem que o seu potencial é outra coisa qualquer, pois claro que sim. Só se vive uma vez. Agora, se lhes permitem que tomem decisões, mas se por outro lado lhes impõem determinados padrões, determinadas fasquias que não estão ao alcance dessas pessoas, depois será uma vida de frustração ao contrário. Portanto, tudo está na medida certa. E a medida certa é uma coisa extremamente difícil de encontrar. Só é tentativa e erro no meio, exatamente. No meio de tudo isto, e para finalizarmos, porque efetivamente já ultrapassámos o nosso tempo, que é sempre aquela questão que a gente tem sempre em cima a espada que tem em cima da cabeça. No meio de tudo isto, que tipo de pessoa é que a paternidade o obrigou a tornar-se? Olha, eu gostava de poder dizer que hoje sou uma pessoa mais compassiva, mais atenta ao outro, melhor. Eu gostava de dizer isso. Não sei se isso é verdade ou não. No outro dia alguém me disse: já te vi bastante mais conservador. Tu, desde que tens uma empresa, parece que estás mais de esquerda. Ou seja, as pessoas, quando normalmente têm uma empresa, ficam de direita, às vezes de direita radical. E tu, pelo contrário, tens uma empresa mais de esquerda. Bom, eu acho que... Sabe porquê que isso acontece, Carmo? Porque, na verdade, os pequenos empresários não estão do lado do capitalismo. A grande conquista do capitalismo foi convencer-nos que nós temos mais em comum com o Elon Musk do que com o nosso jardineiro. Nós temos muito mais em comum com o nosso jardineiro. Sim. E, portanto, eu acho que na paternidade é exatamente a mesma coisa. Será um absurdo se nós nos convencermos
de que estamos muito mais próximos da sabedoria do que estamos da ignorância. Se nós percebemos que realmente estamos muito mais próximos da ignorância do que da sabedoria, vamos fazer o caminho possível, sim, até a sabedoria possível, com mais humildade, com mais concretização e, em muitos casos, ao mesmo tempo que os nossos filhos. Acho que isso vai ser muito mais concretizador para eles. E é com esta conversa sobre a paternidade que terminamos o Igreja Açores desta semana. Estamos de regresso no próximo domingo. Até lá. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.